Bom dia, querido, amados irmãos. Deixa eu ver se a câmera tá aberta aqui. Tá. Bom dia. Eu tô triste com o que eu ouvi e o que eu vou trazer para você ver e ouvir. Mas primeiro eu quero deixar bem claro, é por isso que eu canso de lhe dizer. Se você não examinar as escrituras, me desculpe, você vai ser enganado. Mateus 24 fala justamente, claramente, abertamente, que surgirão muitos usando o nome de Jesus para enganar pessoas. E com todo o respeito, Rodrigo é um desses falsos profetas. Ele fala bonitinho, ele tem boa letra, pouco me importa isso. E eu não estou nem aqui, nem aí para o que o ateu, o umbanda, o bandista pensa. Cada qual tem a sua opção de escolha. Deus não forçou ninguém a nada. Sabe o que é nada? Nada. Deus deu opções. Deus ele não deu uma determinação, no caso, eu quero que você me sirva. Deus não fez isso. Não, não. Deus ele te dá livre-arbítrio, irmão, para você fazer a sua escolha. E muitos estão fazendo escolha tipo essa aí. O curso da Bíblia. Curso. A Bíblia já mostra o contrário, que Jesus entrava no templo ali em João capítulo 8 para ensinar e não cobrava nada. Então hoje o evangelho não, a Bíblia Sagrada, ela é uma fonte de renda para essas pessoas. E deixando bem claro para você que tá tudo fora, tá tudo fora do querer, do propósito de Deus. Eu lhe pergunto, por que vocês não lêem a Bíblia e coloquem isso aqui para trabalhar? Você tem que ter essa leitura por outra pessoa. O diabo também tentou ler a Bíblia para Jesus em Mateus capítulo 4. Mas para fazer Jesus cometer o quê? Então, em nome de Jesus, é curso disso, é curso de teologia, é curso de... Ei, nada disso salva. Nada disso salva. O que salva é você estar dentro do querer do Deus que ele vai falar algumas coisas aí que, na boa, é complicado. Mas vamos ouvir? Fica aí, viu? Se puder se inscrever, se inscreva, ajuda o canal a crescer, compartilhe com toda a sua família. Amém? Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui hoje para uma live especial para falar sobre o Gênesis e um tema polêmico: quem criou Deus? Eu sei que talvez você pode pensar assim, o Rodrigo ficou louco, é lógico que Deus não foi criado por ninguém, eu já aprendi isso na igreja há muito tempo, mas calma que você vai se surpreender, porque essa pergunta é profunda. Ela me foi feita na Unicamp por um ateu, isso há mais ou menos uns 20 anos. Eu me lembro, eu dei uma palestra, e depois da palestra, um ateu levantou e perguntou: escuta, eu quero saber quem criou Deus. E ele não falou aquilo ali, assim, de maneira sem base ou sem ter estudado. Existe uma lógica nessa pergunta: quem criou Deus? Então, eu vou responder para você hoje, à luz da Bíblia, como é que nós podemos lidar com questionamentos de pessoas céticas que fazem uma pergunta como essa. E o nosso foco vai ser sobre o livro do Gênesis, porque ali está a origem do planeta Terra,
da humanidade, dos animais, do ar, da natureza, enfim. Vamos estudar à luz do Gênesis elementos sobre a criação. Quem estava no início de tudo? Será que Deus realmente foi criado por alguém? Antes que você responda, é claro que Deus não foi criado, como é que você dialogaria com um ateu a esse respeito? E eu vou lançar um desafio para você. É a hora agora de você chamar seus parentes, seus amigos, aquele colega cético, ateu, para assistir essa live. Para dialogar com alguém que é descrente, eu não posso necessariamente começar pela Bíblia. Por quê? Por que razão? Vou explicar a você por quê. Se eu começar pela Bíblia, seria a mesma coisa que um muçulmano querer me convencer que Maomé é um profeta verdadeiro de Alá, começando pelo Alcorão. Eu não acredito no Alcorão. Então ele mostrar no Alcorão que Maomé é um profeta de Alá, para mim é um argumento que não leva a lugar nenhum. Se um Mormon mostrar para mim no livro de Mormon que houve realmente um homem chamado Moroni, que depois se tornou um anjo, etc., no livro de Mormon, para mim, não vai ter muita valia, porque eu não creio no livro de Mormon. Da mesma maneira, se eu mostrar para um ateu que Deus existe porque a Bíblia assim o declara, eu também não estarei fazendo um argumento em círculos. Ele não acredita na Bíblia. Então, como eu posso começar um diálogo sobre Gênesis sem começar pelo Gênesis, falando assim com alguém que não acredita na Bíblia? Gostou do desafio? Pois vamos conversar sobre isso hoje. Vamos começar nesse diálogo e terminar com Gênesis. Mas eu quero primeiro dar o meu boa... Então, querido, depois de a gente ouvir essas coisas aí, e aí eu vou perguntar ao próprio Rodrigo Silva. Eu tenho até um vídeo dele aqui, né, de um podcast, onde perguntam para ele se Jesus é Deus. E ele diz que Jesus não é Deus. Tá? Aí faz lá meio mundo de malabarismo para tentar contaminar a pessoa nisso. Mas a Leninati faz parte de um Espírito Santo, é isso? Porque vocês batizam ela assim, né? Batiza as pessoas assim, né? Em nome do Pai, do Filho e de Alinate. Cara, eu digo para você. Antes, no começo, eu tinha fome, vontade de estar dentro de quatro paredes com a placa do lado de fora, independente de qual seja o nome. Só que eu cheguei a uma conclusão de que tudo isso aí é uma fachada. Tudo isso aí só tem um propósito: chamar multidões e arrecadar milhões. Somente isso. Somente isso, mais nada. Porque se você parar para ler as Escrituras Sagradas, você vai ver como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E aí eu lhe pergunto, olha para a Bíblia e olha para esse sistema aí e vê se enquadra, se dá um parâmetro, se é idêntico ou se tem distanciamento e muito grande. Então, em nome de Jesus, dizer que Deus não existe ou algo criou Deus é bastante complicado. Aí, lá no podcast, não souberam perguntar quando foi feito nós ali, né? Quando foi feito Adão. E Deus disse, façamos. Não é eu faço, é façamos. Então ali estava Deus só. Façamos de ti a nossa imagem e semelhança. Então, Jesus, para ele não é Deus. E quem é seu Deus, Rodrigo? Eu não quis nem ouvir muito, irmão. Não quis ouvir, não. Não quis ouvir, não. Porque se antes de Deus existiu outro tipo de ser, Rodrigo sabe, eu não sei não, tá?
Aí eu lhe pergunto, como é que eu posso, como ele está dizendo, mas como é que eu posso conversar então com uma pessoa descrente? Eu não vou falar ateu, não. Uma pessoa descrente. Se a Bíblia diz que Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo que há nela, feita por Ele, feita por Ele. Como é que eu posso usar a frase que Deus não existe? É perigoso isso, não é não? O que você diz? E eu fico mesmo, sabe? Mas de cabelo branco, porque a cada dia a gente vê coisas que não cabe, não está dentro do querer, não está dentro do propósito, não está dentro do chamado, não está dentro da obra. Porque muitos acham que obra está dentro de uma igreja, ouvindo um pastor. Não, isso não é obra, isso é escravidão. Por quê, Marcelo? Porque dentro desses lugares você não está sendo ensinado, você está pagando para ser ensinado. Já é o erro. Dentro desses lugares você oferta, você dizima. E esse dinheiro, que eles dizem que é de Deus, né, não faz o que Deus mandou fazer com o dízimo. O dízimo, fala dinheiro não, o dízimo, grão, carne. Como é que eu posso acreditar mais nisso aí? Aonde a Bíblia diz que a gente não pode blasfemar contra o nome de Deus e eu estou vendo blasfêmia. A Bíblia diz que a gente não pode praticar todo tipo de abominação, ali de Apocalipse 22. E a gente vê tudo isso dentro desses lugares aí. A Bíblia diz que a gente não pode idolatrar, mas a gente vê, principalmente essa cefa aí adventista, idolatrando a Elinite. Não sei se eu estou falando o nome desse pecador, essa pecadora, certo? Então, vigia, irmão. Não vigia. Vigia, porque a salvação ela vem de Cristo, não vem de mim, não vem do Rodrigo, mas vem da Bíblia. As Escrituras Sagradas, ela é a sua bússola. Ela te guia, ela te leva. E eu não preciso de tomar curso em canto nenhum. Eu não preciso ser aluno, pagar para tomar um estudo bíblico de ninguém. Não quero. Se vocês dependerem de meu dinheiro, vocês vão passar fome. Porque o estudo é para ser dado de graça. Mas vocês querem vender e tomar curso para ouvir isso aí? Eu não quero esse curso, tá bom? Deus lhe abençoe e que te liberte dessa situação que vocês se encontram. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.